O atual time do Grêmio tem uma carência que é flagrante, que é evidente e que, curiosamente, eu acho que é pouco comentada. Depois do jogo lá contra o São Raimundo, o meu tio me mandou um print, né, da internet ali, de alguma rede social, com uma imagem do Amuzu falando com o Quinteiros, né, o Bright White ali ajudando a traduzir. E aí era um texto engraçado, né? Olha que rolê aleatório, né? Um cara nascido em Gana, naturalizado belga, vindo jogar em Porto Alegre, estreando em Roraima, tá tentando falar com o treinador que é argentino, mas naturalizado boliviano, e tem um cara dinamarquês traduzindo, mas que o pai é da Guiana e não sei o que. Era uma loucura mesmo, né, cara? É um rolê aleatório, assim, uma coisa um pouco diferente que rola no Grêmio, e que por um lado eu saúdo, eu acho que pode ser rico, né, em algum nível, essa aleatoriedade toda, e também saúdo esse novo formato aí, essa nova... formato não é a palavra, essa nova natureza, essa nova fotografia das contratações do Grêmio, né? Desde talvez o meio do ano passado, jovens, sul-americanos em sua maioria, mas de forma geral jovens promissores, talentosos e tal, e não é aquela coisa do cara mais cascudo, brasileiro, que todo mundo conhece, que rodou e tal. Cara, é interessante, mas tudo isso tem um preço, né? E talvez o preço seja a personalidade. Por mais que a gente critique o Renato, com todos os defeitos que ele carregava e até talvez no último ano tenham se multiplicado em algum nível, ele tinha uma personalidade, ele tinha um DNA de Grêmio, em cada célula do corpo dele ele tinha um conhecimento de Brasil, de gauchão, de tudo que, né, de Copa do Brasil, de primeira fase de Copa do Brasil. Ele tinha ali uma personalidade já muito assimilada pelos jogadores, ele tinha todo um combo que, gostemos ou não do resultado do trabalho, que certamente era insatisfatório, já partia de um ponto de facilidades, partia desse ponto, né, que por mais que tivessem outros problemas, tantos, já partia de um ponto que era um time com personalidade, um time que, né, sabia o que estava fazendo, sabia quem era o Grêmio, sabia quem era o Renato, tudo mais. Eu acho, cara, que o Grêmio agora está com muito estrangeiro que não sabe nem se Veranópolis é uma cidade ou é uma fruta, né? A gente está com muito jovem também, que ainda não amadureceu a sua própria personalidade, não tem ainda toda uma vivência, uma experiência, uma questão de ser mais cancheiro quando precisa. A gente tem um treinador que também é um cara, um forasteiro, né, que não tem assim a malandragem do Brasil, malandragem no sentido de conhecer os pormenores da Copa do Brasil, os meandros do futebol brasileiro, não tem conhecimento vasto sequer de Grêmio, sabe, do que é o gremismo, do que o torcedor do Grêmio valoriza, enfim, cara, né? E esse treinador também não é o cara que vai passar isso para os jogadores, porque sequer ele tem, né, esse repertório para ele mesmo, que dirá para passar para os demais. E fora isso, eu acho que somado a isso, o Quinteiros é um cara que não é errado, é apenas uma constatação. Ele é um cara que me parece mais sereno, mais contido, mais calmo, né? Não é, ao menos diante das câmeras, no vestiário eu não sei, mas ele não parece ser um cara muito sanguíneo, muito explosivo, muito epidérmico, assim, sabe? É um cara que tá lá, ganhando, perdendo, braço cruzado, dificilmente comemora gol do Grêmio ou lamenta muito o gol do adversário, fica lá meio que naquela pose dele. O que eu repito, não é bom nem ruim, é só uma característica. Só que eu acho que essa característica dele acaba se tornando problemática na medida em que o clube
Grêmio Futebol Porto Alegrense não tem nenhuma figura que preenche esse vácuo, né? É como eu sempre digo, o Roger Machado, lateral esquerdo do Grêmio da década de 90, era um cara muito sereno, muito quieto, não ficava discutindo em campo, era um profissional, né, discreto em algum nível e tal. E ele criticou uma vez o Luan do Grêmio quando enfiou o dedo na cara de alguém num Grenal e não sei o que, não aceitou uma provocação. E eu fiquei louco na época. Deixa o Luan, cara. Se tu não era esse cara, Roger, respeita quem quer ser. Porque naquele Grêmio que tu foi multicampeão, tinha um Dinho dando pau até na sombra, não aceitando o desaforo. Tinha um goiano que era mais quieto ali, acho que era atleta de Cristo, um cara de outro perfil, mas que também era lenha e lenha, e lenha, né? E não era só o dedinho na cara que ele botava, se precisasse botar um joelho, ele botava, né? Um Paulo Nunes, baixinho, magrinho, mas que também não aceitava desaforo, um Danley, que eu não preciso nem falar. Então, assim, legal ter esses caras. O próprio Jeromel é um cara, né, mais contido, mais elegante e tal, mas às vezes é bom ter um marginal ali na frente não aceitando o desaforo, né? É bom ter o equilíbrio do cara mais destemperado, mais descontrolado e do atleta de Cristo, do cara mais família, mais não sei o quê, sabe? Não é errado o Jeromel não ser um cara malandrão que provoca, não, é o perfil dele. Mas seria ruim ter 11 perfis assim no campo, né? O Jeromel foi campeão ao lado do Edilson, que eu não preciso dizer, né? Então, assim, eu acho que o clube Grêmio está desequilibrado nesse sentido, né? O Quinteiros é tranquilão, é elegante, é sereno, não tem todo o contexto de Brasil, de Grêmio, de Rio Grande do Sul e tudo mais. A comissão técnica toda não tem, né? De certa forma, a direção não tem. O Guerra é um cara que, se precisar pagar para não falar, ele paga. É um cara que se escondeu muitas vezes dos microfones no próprio ano passado ali, em momentos que precisava ter uma voz mais forte ali, e ele se escondia no Renato muitas vezes para ser essa voz, né? Há quem diga, e eu não sei, não tenho essa informação, mas já ouvi de jornalistas dizendo que muitas vezes o Brum não falava também, outros dirigentes não falavam por orientação do Guerra, que o Guerra que tem essa visão aí de se preservar e de não falar muito, né? Então é um cara low profile também nesse sentido. O Rossato e o Guto, que chegaram agora, também não me parecem ser cacalos, né? Ou algo parecido com isso. Então na direção a gente não tem essa figura. Na direção a gente não tem essa figura. Na Casa Mata a gente não tem essa figura, né? Na comissão técnica como um todo, a gente não tem essa figura. E cara, em campo a gente está tentando entender ainda, mas aparentemente ninguém salta aos olhos, né? Tem um Kahneman aí fora de combate, um Jeromel que se despediu, a gente não tem mais aquelas figuras históricas dentro de campo, assim, aqueles caras que carregam na paleta o histórico de perder para o Inter, ou do jejum de títulos, ou de não sei o que, e daqui a pouco de dar a volta por cima, e de ser campeão, e de ver o tamanho do Grêmio mundo afora, e aquele mar de gente pela cidade comemorando os títulos, e o cara que já foi provocado e já provocou, e carrega isso na postura, no grito com o companheiro, no grito no vestiário antes de um Grenal, né? A gente não tem, cara. E como eu falei no último vídeo pós-jogo aqui, o Grêmio lá em Boa Vista parecia passeando na feira, perdendo por 1-0 contra o São Raimundo. Parece que os caras em campo e talvez até na Casa Mata não tinham a dimensão do que estava acontecendo ali, né? Os caras não mostraram uma postura de inconformismo, de indignação, de querer, pelo amor de Deus, vamos para dentro desses caras, sabe? Não mostraram, cara. No próprio Grenal, eu repito, já falei isso também naquele vídeo pós-jogo, no próprio Grenal o Inter parecia estar querendo muito mais. O Grêmio estava jogando futebol, o Inter estava competindo, são coisas diferentes. Jogar futebol é a primeira camada, competir é a segunda, é na postura, é no cercar o árbitro a cada lance, que foi o que o Inter fez, é no não aceitar uma bola perdida, é em cobrar rápido o escanteio, o tiro de meta, o lateral se tu tá perdendo, sabe? É isso.
É isso, é postura, é indignação, é motivação, é vibração. E tudo isso vai resultar até uma concentração maior em campo, num foco maior em campo. E eu vejo o Grêmio com essa lacuna muito aberta. Eu não sou do pensamento mágico, tem que ter alguém ali para mostrar para eles a imortalidade, porque tem que ser heróico. Não, cara, tem que ter qualidade, tem que ter treinamento, tem que ter bola no pé, tem que ter organização. Sim, tudo isso é talvez o essencial, assim, né, a primeira camada de necessidade. Mas, cara, tem outras. Tem a logística, tem a nutrição, tem o descanso, tem tudo, cara. E entre esses outros elementos, talvez mais acessórios, para mim tem essa questão anímica, essa questão postura. Questão de postura. Né? O Inter, bem ou mal, mudou muito nesse quesito quando chegou o D'Alessandro lá. Né? O Grêmio teve essa experiência com o Marcelo Oliveira, mas eu não sei se ele seria esse cara. Eu acho que ele não fez muito esse papel, ele fez outros talvez, né? Mas ele não era esse cara, na minha opinião. Né? Talvez o Maicon fosse mais esse cara, mais até que o Jeromel, porque eu falei isso no meu Twitter brevemente, isso que eu estou falando agora aqui, e algumas pessoas citaram o Jeromel também. Então, o Jeromel, em algum nível, eu acho que seria um bom dirigente, talvez com alguns intuitos em algumas posições específicas, mas se bem que para esse quesito que eu estou falando, acho que o Jeromel também poderia quebrar um bom galho, tá? Mas me vem uma imagem mais assim do Maicon no primeiro momento, sabe? Eu vou dizer um cara que nem é vitorioso no Grêmio e nem é unanimidade, talvez, se é ídolo ou não é ídolo, mas que eu gosto muito dele é o Tcheco, sabe? Ele não tem esse histórico, mas ele tem esse perfil que eu tô falando. De gritar, de falar, de dar real. Olha, vocês não sabem quem é o Grêmio, então eu vou dizer pra vocês. Sabe? De não aceitar. Às vezes ele era até expulso, porque ele reclamava muito do árbitro e fazia um escândalo e tal. Mas assim, é isso aí, velho. É isso aí. Não é pra deixar tripudiar na cara do Grêmio. Se é pra perder, vamos cobrar cara essa derrota, sabe? Então eu acho que talvez o Grêmio poderia pensar, né, nesse caminho de botar esse dirigente aí, ex-atleta, de preferência ídolo ou de preferência sanguíneo, para cumprir esse papel. E dentro dessa mesma seara, né, cara, eu sei que esse é um debate que poderia ser mais amplo, mas eu vou só dar uma pincelada nele, pegando carona com tudo que eu estou dizendo aqui nesse vídeo já. Eu acho que o Quinteiros não tem mais a possibilidade de não escalar Miguel Monsalve como titular. Não tem mais essa possibilidade. Não tem mais essa possibilidade. Ele pode ainda pensar se ele quer botar o Monsalve na extrema, no lugar do Aravena, se ele quer jogar Monsalve junto com o Cristaldo de alguma forma, ou se ele vai sacar o Cristaldo para botar simplesmente o Monsalve ali, não sei. Mas, cara, o Monsalve, além de jogar essa bola que está jogando, né, de estar muito mais vivo em campo do que o Cristaldo, que está apagado, ele parece ter um pouco mais essa postura que eu estou falando. Ele parece querer um pouco mais, sabe? Eu fui na academia hoje, na hora do almoço, e estava falando com alguém, um instrutor lá, um amigo gremista que comentou, né, dessa postura. A gente estava falando exatamente sobre isso. E ele falou assim, cara, o Cristaldo é muito apagado, camisa 10 do time. Tu vê no Inter, né, já que eu falei do D'Alessandro aqui, quando o D'Alessandro chegou no Inter, eu lembro que a gente não sabia ainda se ele ia dar certo ou errado no futebol, assim, jogando o futebol. Mas tu já via que ele chegou querendo, chegou mordendo, chegou gritando, chegou não sei o que, sabe? Depois tu foi ver se ele ia dar certo ou não no futebol em si. Cara, e o Monsalve parece ter um pouco isso também, né? Só que ao mesmo tempo já estamos vendo que está dando certo no futebol também, com a bola no pé. Mas é um cara que chegou querendo, é um cara que chegou brigando, é um cara que chegou, né, causando de alguma forma. E aí o Cristaldo, em contrapartida, assim, um cara mais tranquilo, mais sereno, se esconde às vezes do jogo, que talvez desse muito certo com o Dinho ali atrás dele, com o Paulo Nunes lá na frente, com o Filipão na Casa Mata, com o Cacalo gritando, sabe? Mas, cara, no meio desse cenário todo que eu pintei, talvez o Cristaldo seja mais ainda, né, apagado nesse contexto por conta do cenário aí de um Grêmio que claramente carece de uma injeção de ânimo, de uma
um contexto de gremismo, de uma chamada ali um pouco na chincha, porque futebol também é isso. Futebol é técnica, é tático, é físico, é tudo, mas também é isso, é muito isso na verdade. E eu acho que está faltando bastante ao Grêmio, pelo que a gente tem visto nos últimos jogos. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.